Bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade ao nosso tópico de química da vida. Antes da gente entrar em digestório, nós vamos falar agora um pouquinho dos lipídios. Os lipídios, as gorduras, né? Vamos explicar, a gente já falou um pouquinho da água, já falou das proteínas, já falou dos carboidratos, agora nós vamos falar dos lipídios. Então, os lipídios são também compostos orgânicos, também formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. E lá, igual a gente falou, proteína, unidade funcional, aminoácido. Carboidrato, unidade funcional, monossacarídeo. Lipídio, unidade funcional, na verdade, o lipídio é uma união de um ácido graxo e um álcool, né? Que álcool? Normalmente o glicerol, né? Então, a gente chama de lipídio aquele grupo que engloba as gorduras, as ceras e os óleos. E qual a principal característica deles? São insolúveis em água, né? E os lipídios mais comuns que a gente encontra no nosso organismo são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides. Nós vamos falar de cada um deles. Então, aonde eu encontro lipídio na célula? Normalmente, a maior quantidade deles, aonde? Na membrana celular. Lembra que nós falamos lá que ela é uma dupla camada glicofosfolipoproteica? Pois é. Então, eu encontro a grande maioria dos lipídios lá associados à membrana plasmática. Além disso, esses lipídios podem ser transportados pelo plasma. Lembra o que é o plasma? O que é o plasma lá da composição do sangue, né? Então, eu tenho, sim, lipídios podendo ser carreados via corrente sanguínea. E esses lipídios, eles têm várias funções e uma delas é constituir uma barreira hidrofóbica. Hidroágua, fóbia, de fobia, de medo. Ou seja, uma barreira que impede a passagem da água. Se ela impede a passagem da água, ela é uma barreira que vai ter uma função de impermeabilização, né? As ceras têm essa função, né? Elas podem também, outros lipídios também têm função reguladora, de regular o metabolismo funcionando como coenzimas, alguns óleos. Além disso, tem gorduras diretamente relacionadas ao controle da homeostase, do equilíbrio do organismo, as gorduras propriamente ditas, né? E a grande maioria desses componentes relacionados com a ação fisiológica desses lipídios são não proteicos, né? Então, olha aqui, onde eu acho a grande maioria dos lipídios? Lá na membrana plasmática. Lembra da dupla camada de dupla camada fosfolipoproteica? De fósforo, né? Lipo de gordura, proteica de proteína. Então, olha aqui, eu tenho uma bicamada porque são duas, lipídicas. Além desse lipídio aqui, eu tenho moléculas de colesterol intrincadas no meio dessa dupla camada lipídica. Além disso, tá vendo esse redondinho aqui, essa bolinha da bicamada lipídica? É um fosfolipídio, fósforo de fosfato, né? Fosfato ligado a um lipídio. Né? E vocês lembram que nós falamos lá na época que nós falamos de membrana, que nós falamos que tinha uma proteína que atravessava, né? E a gente tinha um carboidrato ligado ali que fazia o reconhecimento lá no glicocálix, né? Então, eu só queria mostrar para vocês aonde esses lipídios estão na membrana. Lembra da dupla camada, mas eu também tenho moléculas de colesterol ali intrincadas entre essa dupla camada. E quem são os lipídios mais comuns? Os triglicerídeos, os fosfolipídios, os glicolipídios e os esteroides. Os triglicerídeos eu encontro aonde? Encontro tanto em vegetal quanto em animal. Então, são triésteres de glicerol. Então, são 3 moléculas de glicerol ligadas a ácidos graxos. Qual a função de triglicerídeo? Reserva de energia. Lembra do carboidrato, da glicose lá, que podia entrar numa via metabólica diferente e ser acumulada na forma de gordura?
Essa gordura que a glicose deu origem para ser fonte de energia é que? Triglicerídeo. E aí, se é fonte de energia, lembra lá o processo de respiração celular que nós falamos quando a gente falou das organelas? Que tudo que a gente fazia no macro, a organela faz, a nossa célula faz no micro. Quem é que faz respiração dentro da nossa célula, gente? Mitocôndria. E quais são os produtos da respiração? Eu pego o oxigênio, esse oxigênio gera energia, para mim gera como resultado gás carbônico e água. Então, se o triglicerídeo é uma molécula energética, quando ele é metabolizado para gerar energia, ele também vai gerar CO2 e água dentro da célula como resposta desse processo metabólico para geração de energia. Os fosfolipídios são união de ácidos gráficos, também unidos a uma molécula de glicerol e tem um fosfato ligado. E a gente fala que são moléculas anfipáticas. O que são moléculas anfipáticas? São moléculas que têm afinidade tanto por água quanto são capazes de ser solúveis, uma parte solúvel em água e uma parte insolúvel em água, mas solúvel em outros lipídios. Então, ela tem uma característica dupla aí, né? Então, uma parte da molécula tem afinidade pela água e uma parte da molécula não tem afinidade pela água, mas tem afinidade por outros lipídios, né? Então, fosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares. Eu falei em membrana de célula, eu estou falando basicamente em fosfolipídio, tá? Olha aí a molécula do fosfolipídio. E ela ali dando uma voltinha para vocês verem como é que ela faz. Eu tenho uma parte da molécula, que é essa parte redondinha, que é a cabeça dela, e a gente tem a parte de baixo, uma parte com afinidade à água e outra parte com afinidade a outros lipídios. Olha ela aí, ó, como é que ela se distribui nas membranas, né? Além disso, essa distribuição permite que a membrana tenha uma movimentação. Lembra que a gente falou do modelo do mosaico fluido? Membrana seleciona o que entra, o que faz, e ela dá forma à célula. Se a célula está mais inchada, a membrana segura. Se a célula está menos, a membrana segura também. É pela movimentação das moléculas dos fosfolipídios. Temos também os glicolipídios, que também eu encontro nas membranas celulares e nas membranas do corpo, membrana mesmo que recobre o corpo, né? Normalmente eu encontro glicolipídio na camada externa da membrana plasmática. É esse glicolipídio, lipídio associado a carboidrato, que é responsável por regular, por manter equilibrada as interações celulares, né? O reconhecimento, lembra do glicocálix lá, né? Além disso, por exemplo, quando eu falo em grupo sanguíneo, grupo A, grupo O, grupo AB, né? Grupo B, né? Quem mostra esses antígenos do grupo sanguíneo são glicolipídios, né? Além disso, também são glicolipídios grande parte dos receptores celulares para toxina, ou seja, as nossas células reconhecem as toxinas através de glicolipídios presentes na extremidade externa da membrana plasmática. E, por último, não menos importante, os lipídios classificados enquanto esteroides. Esteroides são aqueles lipídios que têm como sua constituição básica o colesterol, né? Onde eu acho? Colesterol que a gente viu lá na imagem da membrana plasmática, né? O colesterol que está intrincado entre as moléculas de fosfolipídio. Então, eu encontro colesterol em todas as membranas celulares, né? E ele é fundamental para a síntese de vitamina D na pele. Além disso, ele é utilizado pelos ovários e os testículos para
para a síntese dos hormônios sexuais. Gente, quem são os hormônios sexuais? Testosterona, estrógeno, progesterona. São hormônios esteroides, ou seja, são hormônios cuja sua base principal é o colesterol. Então, o colesterol ele é fundamental para manter o equilíbrio do organismo. Sem colesterol, a gente desequilibra o nosso organismo todo. Então, cuidado quando vem aqueles negócios assim, muito doido, né? O colesterol faz mal, porque não sei o que do colesterol. Sem colesterol não tem equilíbrio do organismo. Então, tem que ter colesterol sim, só que tem que ter em equilíbrio, não pode ter de mais de um tipo, que é o chamado mau colesterol, né, nem pode ter de menos de um outro tipo chamado bom colesterol, HDL, LDL, VLDL, triglicérides, sabe aquele exame de sangue que a gente faz? Triglicérides tem a ver com quem? Triglicerídeos, né? Então, nós vamos começando a fazer essas associações. Então, os esteroides são aquelas substâncias que têm como base o colesterol. E os esteroides que a gente mais conhece, não vou dizer os mais importantes, porque todos são, os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, que tem a sua base a molécula de colesterol, ok? Finalizamos lipídios. Vamos falar agora dos elementos minerais no próximo vídeo.